Beleza, galera, estamos de volta. Vamos conversar aqui agora sobre análise combinatória propriamente dita. Então, voltando agora aqui, a gente vai conversar sobre a definição da análise combinatória. Então, eu trouxe para vocês aí duas definições. O que é análise combinatória? É a parte da matemática. Vou pegar aqui, vamos pegar o nosso marca-texto, velho marca-texto. É a parte da matemática que estuda, o número de possibilidades. O número de possibilidades. Então, grava bem isso aqui. Aqui é o termo-chave. O número de possibilidades de ocorrência de um determinado evento sem necessariamente descrever todas as possibilidades. Ou seja, na análise combinatória, eu consigo calcular todas as possibilidades que um determinado evento pode gerar, mas eu não preciso enumerar um a um, senão aí não era mais matemática, né? Não precisava de matemática para nada. Isso aí virava o quê? Problema de contagem, ia contar. Então a análise combinatória vai te dar métodos para você encontrar todas as possibilidades de um evento sem ter que descrever todas essas possibilidades. Aí vem mais uma definição aí. O que é que ela faz, análise combinatória? Desenvolve métodos que permitem contar o número de elementos de um conjunto, sendo que estes elementos são agrupamentos formados sob certas condições. Então, isso é a mesma coisa, a gente está vendo o mesmo problema por outra ótica. E essa segunda definição, você vai ver muita em prova na definição, mas a cobrança desse conceito, a aplicação desse conceito. Então, ele vai dizer assim, por exemplo, eu tenho 10 pessoas e tenho que selecionar 3 para serem gerentes. Quantos são os grupos possíveis? Quantas são as possibilidades? Então, eu estou formando um subgrupo a partir de um grupo maior. Ou seja, estou formando agrupamentos. Então, a análise combinatória, ela também fornece métodos para eu conseguir resolver esse tipo de problema. Beleza? Vamos embora. Agora, isso aqui a gente já fez. Vamos embora. Qual é o exemplo aqui, pessoal? O primeiro exemplo de aplicação da análise combinatória. O que é que ele diz aí, ó? A é o conjunto de números de dois algarismos distintos formados pelos dígitos 1, 2 e 3. Ora, Almeida, isso aí é muito fácil. Como é que eu resolvo isso aí? Vamos pegar aqui a minha canetinha. Vou pegar aqui a caneta. Cadê? Aqui apareceu o miserável do marca-texto. Vamos mudar aqui para caneta preta. Beleza. Marca-texto, caneta. Pronto. Agora, galera. Pronto. O que é que ele quer saber aqui, ó? Eu tenho dois algarismos, ou seja, tem um número aqui e outro aqui. Essa zorra não tá arriscando. Agora apareceu. Apareceu, foi tudo de vez. Bora. Para rapidinho aqui. Pronto. Aluno miserável já vai ficar falando. Professor, tá enrolando. Não, miserável. É aqui a mesinha. Mas vamos lá, aqui, ó. Tenho dois dígitos. Então, o que é que eu posso formar aqui, ó? Eu posso colocar, por exemplo, o número 1 aqui e o número 2 aqui. Eu também poderia ter um outro número formado aqui, 2 e outro 3. E assim sucessivamente. Que conjunto vai ser esse? Ora, meu amigo, eu posso ter aqui o número, por exemplo, o número 12. Também posso ter o quê? O número 13. E também posso ter o quê? O número 21. Por que eu não posso ter o número 11? Porque ele falou o quê? Distintos. O que é que eu posso ter mais? Eu posso ter o 2 combinado com o 3. E agora, começando com o 3, eu tenho o 3 combinado com o 1 e tenho o 3 combinado com o 2. Beleza? Então, é esse conjunto que ele está pedindo aí. Então, a análise combinatória vai me ajudar a resolver esse tipo de problema sem eu ter que enumerar, sem ter que fazer esse trabalho da zorra aí, ou seja, ficar pensando em todas as possibilidades. Por quê? Porque você pode esquecer uma. Então, a análise combinatória vai me ajudar a resolver esse tipo de problema. Vamos lá. Outro tipo de problema aí que a análise combinatória vai me ajudar. Questãozinha aí típica de prova. Anagramas. Aí ele vai falar lá, ó. B é o conjunto das sequências de letras que se obtém mudando a ordem das letras da palavra Ari. Mudando a letra da palavra Ari. E agora, como é que eu resolvo isso aí? Vamos pensar aqui. Então, esse conjunto, com certeza eu vou ter a própria palavra o quê? Ari. É o nome de uma pessoa aí.
Ari. Beleza! O que é que eu posso ter também? Eu posso ter o quê? Um A. E ao invés de ter um R e um I, eu posso trocar. Vai ficar A, I, Air, né? Se fosse em inglês aí. Eu também posso ter aquela banda. Posso ter aqui, ó. Ira. Beleza! Quem mais que eu posso ter? Eu posso ter I, A, R. Beleza! Eu posso ter aquele jogador de futebol. Beleza! O que é que falta mais aqui, meu amigo? Falta só o RIA. R-I-A. Beleza. Então, tenho novamente aqui, ó, 6 elementos. E eu vou descobrir essa quantidade de elementos sem ter que enumerar, cada um deles e depois sair contando. O método que a gente está fazendo aqui agora é explicitar todas as possibilidades e depois contar. Ó, tenho 6 elementos. Beleza. Mais um aí para fechar. Agora repare como a complexidade pode aumentar, meu amigo. Naquele primeiro problema, eu só tinha falado que tinha 2 dígitos, né, e a partir de 3 números. 1, 2, 3. Agora, meu amigo, eu tenho 8 dígitos. E agora? Eita zorra! Como é que resolve isso aí? Meu amigo, você poderia fazer o mesmo método. Ia começar como? Eu vou colocar aqui 1, depois eu combino com 2 e combino com 3. Aí vou, depois o 1 agora, combino com 2, mudo o último. Vai ficar aqui combinado com 4. Depois vai ser 1, 2, combino com 5. Meu amigo, aí você vai preencher esse conjunto aqui e vai ficar louco. Porque esse conjunto aqui, ele vai ter o quê? 336 possibilidades. Se você for fazer isso aí na mão, contar na mão, acabou a prova. Perdeu, já era, pode botar inscrição em outro concurso. Então a gente tem que achar um método de resolver isso aí rápido. Beleza? Vamos embora. E qual é o método que pode te ajudar? A gente vai chegar nesse método daqui a pouco, que é o princípio fundamental da contagem. Mas antes disso, a gente precisa conversar para a gente entender o princípio, de onde é que isso veio, sobre o chamado diagrama sequência ou diagrama árvore. Diagrama sequência ou diagrama árvore. E que zorra é isso? Meu amigo, é uma forma da gente visualizar graficamente todas as possibilidades. Então eu vou organizar o meu pensamento. Repare que eu estava fazendo ali com vocês, meio que intuitivo, montei os conjuntos e tal, mas agora a gente vai resolver de forma organizada, através de um diagrama de árvore. Bom, a gente vai continuar explicitando todas as possibilidades, só que agora de maneira bastante organizada, através de um diagrama, beleza? Então é isso aí, é uma forma de visualizar todas as possibilidades de um evento através de uma árvore de possibilidades. E como é que a gente vai aprender isso aí? Através de um exemplo. Então vamos lá. O que é que ele está dizendo aí? 4 carros, C1, C2, C3 e C4, disputam uma corrida. Quantas são as possibilidades de chegada para os 3 primeiros lugares? Então, amigo, tem lá o pódio, só 3 vão ganhar, essa corrida só tem 4 carros, e ele quer saber quais são as possibilidades de chegada. Então você vai pensar o seguinte, né? Sem pensar em caixinhas, isso vai ajudar muito. Então a gente tem que pensar aqui, lembrar do seguinte. Eu tenho aqui, por exemplo, a posição aqui, para o primeiro lugar, a posição para o segundo lugar e a posição para o terceiro lugar. Então vou pensar aqui, primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Vamos lá, galera. No primeiro lugar, eu posso ter quem? Eu posso ter que o carro C1 ganhou. Eu posso ter que o carro C2 ganhe. Eu posso ter que o carro C3 vai ganhar. E eu também posso ter o quê? Eu posso ter que o carro C4 vai ganhar. Então aqui a gente partiu de um ponto. A gente bota um ponto só para ficar organizado. O desenho da nossa árvore. Olha como nossa árvore vai crescer. Linha torta da zorra. Faz com a régua em casa. Agora aqui, no segundo lugar, o que é que eu posso ter? Ora, meu amigo, a partir daqui, se o C1 já ganhou, ele não pode estar no segundo lugar, concorda? Então eu vou ter aqui agora quem no segundo lugar? Eu vou ter o C2, e vou ter quem mais? O C3, e vou ter quem mais? O C4. Então são as 3 possibilidades. Então a partir desse cara aqui, eu consigo vir para onde? Eu consigo vir para o C2, eu consigo vir para o C3, e eu consigo vir para o C4. A borracha aqui fica mais organizado. Vamos organizar aqui. Caneta. Então aqui ficou C1, C2, C3 e C4. Então a partir daqui
Do C1 eu consigo vir para cá, montando a minha árvore. Agora, do C2 vai acontecer o quê? Coisa bastante parecida, só o C2 que não pode aparecer aqui. Então, no segundo lugar vai ser o C1, ou o C3, ou o C4. Agora, ora, se o C3 for o primeiro lugar, no segundo lugar, quem é que pode ser? Eu posso ter o C1, posso ter o C2 e posso ter o C4. Agora, no C4, meu amigo, o que é que eu posso ter aqui? No C4 eu posso ter o C1, posso ter o C2 e posso ter o C3. Beleza! E agora, Almeida, agora já ficou fácil. Como é que vai ser aí? Como é que vai ser aí? A terceira colocação do pódio, mesmo raciocínio, só que eu vou pegar para cada uma das possibilidades. Eita, ora, meu amigo, nesse primeiro caso, ó, o C1 ficou em primeiro lugar, o C2 ficou em segundo lugar. Ora, a partir daqui, o que é que eu posso ter? Eu posso ter o quê? Quem vai ser o terceiro lugar? Necessariamente vai ser quem? Ou vai ser o C3, ou vai ser o C4. Ou vai ser o C3, ou vai ser o C4. Daqui, o que é que eu tenho? Ora, o primeiro lugar foi o C1, o segundo lugar foi o C3. Então, para o terceiro lugar, só me resta quem? Me resta o C2 e o C4. Beleza. Agora, eu venho aonde? Para o C4. Venho para o C4. Mesmo raciocínio. Já foi o C2, já foi o C4. Já foi o C1 e já foi o C4. Agora, quem é que vai ficar? Vai ficar o C2 e o C3. Beleza? E assim sucessivamente, meu amigo. E assim sucessivamente. Vamos continuar aqui não. A gente tem muita coisa para aprender ainda. Então, amigo, na hora que eu for montando aqui essa árvore, eu vou ter aqui a minha primeira possibilidade. A minha primeira possibilidade vai ser o quê? O C1, C2, C3. A segunda possibilidade vai ser o quê? Vai ser o C1, C2, C4. Que é essa segunda linha aqui. Depois, o que é que eu vou ter? Eu vou ter o C1, C2, perdão, C3, C2. Beleza? E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Beleza. Se eu fizer tudo isso aqui, montei a minha árvore, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 24 possibilidades. Eu vou ter 24 possibilidades. Por quê, pessoal? Na minha primeira etapa, eu tenho o quê? Eu tenho 4 possibilidades, ó. 1, 2, 3, 4. Tenho 4 possibilidades. Então, primeira etapa, eu tenho 4 possibilidades. Na segunda etapa, ora, eu não posso ter mais o mesmo carro que ganhou aqui na primeira etapa, no primeiro lugar, como ganhando em segundo lugar. Então, quantas possibilidades eu tenho? Os outros 3 carros. Então, na segunda etapa, eu sempre combinei com os outros 3 carros. E na terceira etapa, eu combinei o quê? Com os outros 2 carros. A gente vai ver o princípio fundamental da contagem me permite fazer essa continha aqui, multiplicar 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Então, se eu enumerasse através da árvore todas as possibilidades, eu ia encontrar que são 24 possibilidades. Vamos embora! Vamos ver aí mais um probleminha, esse mais simples, menor, para a gente poder montar aqui toda a árvore dele. O que é que ele diz aí, ó? Em uma empresa, 3 portas dão entrada para uma sala com 4 elevadores. Então você chega aí na sua empresa, tem 4 elevadores. Se você quer chegar no último andar, de quantas maneiras diferentes você pode fazer isso? Esse exemplo é bom para as pessoas aí desesperadas na hora da prova. Aí ele vai dizer assim, não, mas ele não disse qual andar que ele queria chegar. Qual andar? Você é doido, aí não precisa disso aí para nada, não precisa saber o andar. Então, às vezes, pessoal, nas questões de prova, já deve estar acostumado disso aí em matemática, tem informação que você não vai utilizar. E aí você não precisa ficar desesperado. Então, aí nessa questão aí, a gente vai ver que o andar não importava. Se ele botasse primeiro andar, 10º andar, 3º andar, não importa, o último andar, não importa. Não importa para resolver esse tipo de questão. Então, como é esse problema? Eu chego no saguão aí da minha empresa e eu tenho 4 elevadores. Então, eu posso entrar aqui por cada uma das portas. Então, tem uma porta aqui, outra porta aqui e outra porta aqui. Então, Zezinho chegou aqui, ele pode ir para essa porta, pode ir para essa, pode ir para essa. Então, eu tenho aí minhas 3 portas. Depois eu vou para onde? Vou para o elevador. São quantos elevadores? 4. Então, se eu entrei por essa porta, eu posso ir para qualquer um dos elevadores. Então, vou botar aqui elevador 1,
elevador 1, elevador 2, elevador 3, elevador 4, elevador 4. Da mesma forma, se eu entrar por essa porta, eu posso ir na zorra dos mesmos 4 elevadores. Nos mesmos 4 elevadores aqui, ó. Posso ir no elevador 1, posso ir no elevador 2, no elevador 3 ou no elevador 4. Vou enumerar aqui também porta 1, porta 2, porta 3. Se eu entrar pela porta 3, eu posso ir por aonde? Posso ir pelo elevador 1, posso ir pelo elevador 2, posso ir pelo elevador 3, posso ir pelo elevador 4. Então, se eu for montar aqui as possibilidades, meu amigo, o que é que eu vou ter aqui? Ó? Entrar pela porta 1, entrar pela porta 1 e ir pelo elevador 1. Entrar pela porta 1 e ir pelo elevador 2. Entrar pela porta 1 e ir pelo elevador 3. Entrar pela porta 1 e ir pelo elevador 4. Beleza? Então, daqui eu tirei esses caras. Daqui agora, eu vou entrar pela porta 2 e ir pelo elevador 1. Entrar pela porta 2 e ir pelo elevador 2. Entrar pela porta 2 e ir pelo elevador 3. Entrar pela porta 2 e ir pelo elevador 4. Mesmo raciocínio aqui, né, meu amigo? Vou fazer o quê? 3 elevador 1, P3 elevador 2, P4 elevador 3, P3 elevador 4. Beleza, então o que é que eu tenho aqui, ó? Tenho 4, 4, 4. Tenho 4 vezes 3, o quê? 12. 4 vezes 3, 12. E quem é esse 4 aqui, meu amigo? E quem é esse 3, ó? O 3 está aqui, ó. São as 3 portas. E quem é esse 4 aqui? São os meus 4 elevadores. São os meus 4 elevadores. Então, a gente vai usar aí mais na frente o princípio de contagem. É baseado nisso aí. A gente resolveu essa questão utilizando aí a árvore. Mas você vê que mesmo uma questão simples dessa, simples para chegar no número baixo, utilizando a árvore, se você for utilizar a árvore na prova, você vai ficar doido, A árvore serve para você tentar lembrar como é o princípio. Então, ficou muito tempo sem estudar, não revisou, mas se você lembrar desse conceito da árvore na prova, você consegue lembrar aí do princípio de contagem, lembra como é o princípio de contagem e mata a questão. Mas utilizar a árvore na prova não é um método útil, rápido, porque você vai ficar doido se a questão for muito simples. Beleza? Vamos embora! Agora sim, a gente vai entrar aí no princípio fundamental de contagem, meu. Princípio fundamental de contagem. O que é que esse princípio diz? Ele é o quê? É um método algébrico, ou seja, um método de conta, numérico, fazer conta, para determinar o número de possibilidades de ocorrência de um evento, sem a necessidade de explicitar todas as possibilidades. Então agora, meu amigo, agora sim, estou entrando de fato em análise combinatória. Então eu vou conseguir encontrar todas as possibilidades dos eventos, por exemplo, aquele evento lá do elevador, tudo, sem ter que o quê? Sem ter que explicitar, fazer o conjunto de todas as possibilidades, ou sem ter que mostrar a minha árvore. E como é que funciona esse método? Presta atenção agora! Presta atenção! O que é que você tem que fazer, meu amigo? Você tem que quebrar o evento em etapas. Você tem que quebrar o evento em etapas. Você imagina o evento em várias etapas. E vai ser o que ele vai dizer, por exemplo, aquele da empresa. Você entra, a primeira etapa entra pela porta. A segunda etapa é pegar o elevador. Morreu. Então, mas eu posso ter várias etapas. O que você tem que entender e montar na sua cabeça são as etapas que formam o evento. Acabou. Fez isso, é só aplicar o método. É só aplicar o método. E o método é o quê? Multiplicar as possibilidades de cada etapa. Então, por exemplo, aí, ó, imaginar o seguinte, ó. Na minha primeira etapa aí, na etapa P1 é o número de possibilidades da primeira etapa. P2 o número de possibilidades da segunda etapa. E assim sucessivamente. Então, se eu tiver aí, por exemplo, 4 etapas, para eu saber o número de possibilidades total do evento, basta o quê? Multiplicar. Basta multiplicar. Por isso que ela é chamada aí princípio fundamental da contagem. Basta multiplicar, meu amigo. Vou fazer o seguinte aí, ó. P1 vezes P2 vezes P3 vezes P4. Morreu. Entendi zorra nenhuma, Almeida. Então vamos fazer exercício que agora você vai ver como é que você mata essas questões aí utilizando esse princípio. Vamos lá. De novo, a miséria lá daquele exemplo que a gente já viu, que é o exemplo dos carros. Ó. Tem aí C1, C2, C3, C4. Disputam uma corrida. Quantas são as possibilidades de chegada para os 3 primeiros lugares? Meu amigo, vamos lá. Vamos quebrar isso aí em 3 etapas. A primeira etapa do meu problema é definir quem vai ser o primeiro lugar. Depois eu preciso definir quem vai ser o segundo lugar e quem vai ser o terceiro lugar. Morreu. Você conseguiu fazer essa divisão aí na sua mente. Acabou
o problema. Então vamos lá, ó. Eu preciso saber quem vai ser o primeiro lugar, quem vai ser o segundo lugar e quem vai ser o terceiro lugar. São as etapas. Lembra do problema das portas, também pode te ajudar. Eu tenho que entrar numa porta e depois pegar o elevador. Aqui é a mesma coisa, eu tenho que preencher uma caixinha aqui, ó. Tem que preencher, passar pelas portas do primeiro lugar, depois do segundo e do terceiro. Então quem é que pode ocupar o primeiro lugar, meu amigo? Qualquer um dos 4 carros. Então eu tenho 4 possibilidades nessa primeira etapa. Quando eu vou aqui para a segunda etapa, se um dos carros já está ocupando a primeira posição, esse carro que está ocupando não pode aparecer na segunda posição. Então, meu amigo, quantas possibilidades eu tenho para ocupar o segundo lugar? 3. Só tenho 3. Só pode ter 3 caras aqui. E agora, na terceira etapa, mesma zorra. Ou seja, se um carro já está no primeiro lugar, o outro já está no segundo lugar, quantos carros é que eu vou ter aí no terceiro lugar? 2. Porque um já estava aqui e o outro estava aqui. Tá aqui, ó, 2. E agora o que é que eu faço, Almeida? Multiplico. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Lá ele. Almeida, tá ficando fácil. Isso aí, meu amigo, tranquilo. Você vai acertar todas as questões de análise combinatória. Não tem segredo. Então só multiplicar aqui, ó. 4 vezes 3 vezes 2. Beleza? Vamos embora. Agora, o que é que diz aí, ó? Os números de telefone têm 8 algarismos. Eu tava doido na hora de escrever quase algoritmos aí. É 8 algarismos. Sabendo que não pode começar com 0. Não pode começar com 0. Quantos são os números de telefones possíveis? Ô, meu amigo, mesma coisa. Vamos pensar aqui nas etapas. Cada dígitozinho aqui, ó, tem que ser preenchido. São 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu posso preencher o quê? Com qualquer dígito. Quantos são os dígitos possíveis? Ô, meu amigo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até 9. Então eu tenho 10. Com 0 vira 10, né? Então eu tenho 10 possibilidades. Só que ó o detalhe na questão. Ó o detalhe, ele disse o quê? Não podem começar com 0. Não podem começar com 0. Então você vem aqui, ó, nessa primeira etapa, na primeira fase aí, a primeira caixinha, ela pode ser preenchida com quantos números? Ele pode ser preenchido com todos os dígitos menos o 0. Então eu posso preencher com 1 até o 9. Então tem o quê para esse primeiro cara? 9 possibilidades. Já para o segundo, eu posso preencher com 0? Pode, ele liberou. Então aqui eu tenho o quê? 10 possibilidades. Para o terceiro, eu posso preencher com 10 possibilidades. Para o quarto, 10. Para o quinto, 10. Por aí vai. 10, 10, 10. Então repare, diferente do problema anterior, eu não tiro esse tipo de problema, ele não elimina um dos componentes. Repare que na da corrida, se um cara ganhou em primeiro lugar, ele não pode aparecer em segundo. Que zorra é essa? Vai ganhar em todos os lugares? Não pode. Já aqui, nesse caso, quando eu estou preenchendo os números, o dígito ele pode se repetir. Aqui esse problema mistura os dois casos. No primeiro dígito, no primeiro elemento que forma o número do telefone, não pode existir o 0. Eu tirei ele. Já nos outros, ele pode existir e pode se repetir nos demais. Então não tem que subtrair zorra nenhuma. Então é 10, 10, 10, 10. Então aqui, quanto é que dá isso aqui, meu amigo? Dá 9 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, a 7, né? 2, 4, 5, 6, 7. Isso, 10 elevado a 7. Então 7 zeros aqui, né? 1, 2, 3, 2, 3, 4. Número com uma zorra. Número com telefone com uma zorra, mas em São Paulo já não dá mais, né? O pessoal já tá com mais outro dígito lá. Vamos embora! Agora, um restaurante oferece no cardápio 2 saladas distintas, 4 tipos de pratos de carne, 5 variedades de bebidas e 3 sobremesas diferentes. Tá errado o texto, conserta aí. Uma pessoa deseja uma salada, um prato de carne, uma bebida e uma sobremesa. De quantas maneiras poderá fazer o seu pedido? Então, meu amigo, chegou lá no restaurante, não dá o cardápio para a mulher. Você mesmo escolhe, senão você não vai almoçar hoje. Então aí, imagine aí, nesse restaurante simplesinho, tem 2 saladas, 4 tipos de pratos de carne, 5 variedades de bebida. Como é que eu vou fazer? Ó, o que é que ele quer, meu amigo? Ele quer uma salada. Então aqui eu tenho o campo para salada. Ele também quer um prato de carne. Beleza. E uma bebida. Por fim, ele quer uma sobremesa. Pronto, meu amigo. Agora eu vou preencher o quê? Cada uma das etapas com as suas possibilidades. É isso que o princípio diz. Então, salada. Quantas são as minhas possibilidades? Saladas? Eu tenho 2 saladas distintas. Beleza. Depois, pratos de carne. Quantos pratos de carne eu tenho? 4 pratos de carne distintas.
Beleza. Distintos. Beleza. Bebidas. São quantos? 5. Sobremesas. 3. Acabou. E agora é só multiplicar. Então, 4 vezes 2, 8. Vezes 5, 5 vezes 8, 40. Vezes 3, 3 vezes 2, 3 vezes 4, 12, 120. Então, são 120 possibilidades. 120 possibilidades. Então, imagine um cardápio desse aí, que não tem zorra nenhuma, só tem 2 saladinhas aí, 4 barras de carne. Você pode fazer 120 combinações. Se você for deixar a mulher escolher, você não vai almoçar hoje, vai passar um mês lá no restaurante. Então, escolhe. Mulher indecisa. Bora! Agora, próximo exemplo. 4 times de futebol. Vasco, Fluminense, Flamengo e Internacional disputam um torneio. Quantas e quais são as possibilidades de classificação para os 3 primeiros lugares? Aqui, pessoal, ele quer saber a quantidade e quer que você mostre as combinações. Pare, aí mesma coisa, vai ficar doido. Não, professor, o Vasco aí, o Vasco sempre cai, o Fluminense nunca cai, então isso tem nada a ver. Não tem nada a ver, os times aí são só de exemplo, Vamos lá. O que ele está dizendo aí? Ó? Disputam um torneio. Então, meu amigo, quais são as possibilidades dos 3 primeiros lugares? Bem parecido com aquela nossa questão do carro. Só que ao invés de carro, eu tenho o que? Time. Então, meu amigo, matemática é treino. Você vai ver que a questão, fundamentalmente, é a mesma questão da corrida de carro. É a mesma questão. Só mudou o texto. Então, o que é que vai poder ficar em primeiro lugar nesse torneio? Qualquer um dos 4 times. Ou Vasco, ou Flamengo, ou Fluminense ou Internacional. Depois, quem pode ficar em segundo? Qualquer um dos 3, sendo menos o que ficou em primeiro. E aqui, qualquer que vai ficar na terceira casinha, 2 dos outros times, são os 2 restantes. E agora, multiplico. Chocolate. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24. Lá ele. Meu amigo, e agora? Ele também pergunta quais são essas possibilidades. Para fazer isso, você teria que montar o quê? A sua árvore. Então, você ia começar o quê? Para a primeira posição, você poderia ter o quê? O Vasco na primeira posição, ou o Fluminense, ou o Flamengo, vou botar aqui FL, ou o Internacional. Depois, ora, se eu tenho um Vasco aqui, eu posso ter quem? Eu posso ter o Flamengo, o Fluminense, ou o Internacional. E assim sucessivamente. Aí você ia conseguir montar os conjuntos. Vou montar só essa primeira linha aqui. Ora, se aqui foi Vasco, Fluminense, eu ainda posso ter aqui ou o Flamengo, ou o Internacional. Ou Flamengo ou Internacional. Então, a primeira combinação seria o quê? Vasco, Fluminense, Flamengo. Vasco, Fluminense, Flamengo. A segunda combinação seria Vasco, Fluminense, Internacional. E assim sucessivamente você vai conseguir aí montar as 24 possibilidades. Bora! Beleza, galera. Para matar aí, vamos ver essa última questão aí. O que é que ele diz? 8 caminhos conduzem ao cume de uma montanha. De quantos modos uma pessoa pode subir e descer por caminhos diferentes? Então preste atenção aqui, nos detalhes. Tem que lembrar. Tem que pegar os detalhes da questão. Cadê a zorra aqui da caneta? Vou pegar aqui os detalhes da questão. O que é que ele diz aqui? Caminhos diferentes. Esse aqui é o detalhe, caminhos diferentes. Então, vamos imaginar aqui, tem a zorra aqui da montanha. Celezinho vai subir a montanha. Então, ele tem quantos caminhos aqui? Tem 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 caminhos. Então, meu amigo, se ele sobe aqui, por exemplo, pelo primeiro caminho, na hora de descer, ele pode pegar qualquer um dos caminhos, menos o primeiro. Matou, acabou a questão. Então, o que é que você identificou aqui? Eu tenho 2 etapas. Quais são as etapas? Subir a montanha, depois descer a montanha. Ora, na etapa que eu subo a montanha, quantas são as possibilidades? Eu tenho 8 caminhos diferentes. Então, são 8 possibilidades. Beleza. E agora, na hora de descer a montanha, eu vou ter quantas possibilidades? Ora, eu posso descer por todos os caminhos, todos menos um. Então, eu tenho o quê? 7 possibilidades. Acabou, matou a questão. Chupeta no mel, tranquilex. O que é que você vai fazer aqui? Multiplicar agora. 7 vezes 8, 56. Morreu. Não vai errar uma questão dessa fácil na hora da prova, meu amigo. Vamos fechar essa prova.
Então, meu amigo, a gente fechou aqui a parte de princípio fundamental da contagem e análise combinatória. Você já consegue aí matar algumas questões. Então, o que é que esse princípio me ajuda? Ele me ajuda a achar todas as possibilidades sem ter que enumerar todas essas possibilidades, sem ter que explicitar todas essas possibilidades. Então, eu consigo fazer um cálculo rápido e encontrar todas essas possibilidades. Então, daqui a pouco a gente volta. Até a próxima aula. Um grande abraço.